Fala, forasteiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Velho Cast. Já segue, ativa o sininho e deixa o like. Eu sou o Docena. E eu sou o Thiago. Hoje a nossa convidada é a presidente do PL Mulher do Estado do Paraná, Carlise Kiatkowski. Seja bem-vinda, Carlise. Obrigada, Muito Thiago. bem-vindo. Obrigada, Docena. É uma alegria estar aqui com vocês no podcast do Velho Cast. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho com o nosso povo marquesiense, né? Isso. De capitão para o mundo, né? Com o Velho Cast. Legal, Carlise. Eu acho que a minha pergunta inicial é o que muita gente quer saber. Se você nasceu aqui em Capitão ou veio novinha pra cá. Contar um pouquinho da tua história desde o começo, assim, pra nós. Olha, hoje mesmo eu estava conversando, né? Em Santa Lúcia. Para não dar briga, eu nasci em Cascavel. Por um acaso da natureza, a minha mãe entrou em trabalho de parto e o rio Iguaçu estava cheio, a balsa não passava e eles tiveram que ir para Cascavel. Então, eu nasci em Cascavel, fui criada até os 8 anos em Santa Lúcia e dos 8 aos 17 anos vivi em Capitão Leão das Marques. Então, para não dar briga, eu vivi metade, né, em Claro. Capitão e metade em Santa Lúcia e depois fui morar em Curitiba para estudar e é onde eu tenho residência até hoje. Sim. Tem até, eu acho, uma história de a casa que tu morou em Santa Lúcia ainda existe? Ou Existe, e há pouco tempo eu e meu pai passamos lá na frente, tiramos fotografia. Eu tenho grandes recordações, assim como tenho grandes recordações aqui de Capitão também, mas a casa está lá, né, e traz grandes lembranças aí. E sempre que eu encontro tanto o povo aqui de Capitão quanto de Santa Lúcia, as lembranças são muito fortes, né, e acho que eu carrego tanto Santa Lúcia quanto Capitão no meu coração. Uhum, bem legal. A tua mãe também tem uma história na política, né? Que Tem. agora você também tem, já faz um tempo. Na verdade, começou com meu pai, né? Meu pai foi vereador por 6 anos, ainda foi o último mandato de 6 anos, quando o município de Capitão e Santa Lúcia ainda eram integrados, né? Uhum. Ele foi pela região de Santa Lúcia, mas pertencia a Capitão, era vereador de Capitão. E depois a minha mãe, ele colocou minha mãe, porque minha mãe era mais comunicativa, né, com a comunidade. A minha mãe sempre estava fazendo trabalhos sociais, junto ainda com a primeira-dama, com a Tere do Lino, né? Sim. Aí andava por todas as comunidades, pintavam as casas, ensinavam a fazer hortas, né? E o meu pai entendeu Uhum. naquele momento que ela que deveria ser a candidata, né? Uhum. E ela foi meio empurrada meio no início, assim, eu falo que os homens empurram as mulheres aí ao protagonismo, né? Uhum. E depois ela acabou ficando por 6 mandatos, fez um grande trabalho, né? Fez, principalmente na área social, na área da saúde, sempre auxiliando o município, trazendo grandes recursos, e eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe. Quando a gente passa em Santa Lúcia, a gente vê o ginásio, meu pai eu que consegui esse recurso para conseguir o ginásio, a minha mãe eu que consegui recurso para trazer obras para o município, principalmente na área da saúde, que a minha mãe acabou lutando bastante, né? Sim. Trazendo. Eu trabalhei com ela 2 anos e 4 meses. Eu trabalhei com ela aqui no posto de saúde. Então você Muito sabe bem querido. o dinamismo Com dela, né? E certeza. ela, o quanto ela impulsiona também, ela Luta. agita bastante, né? Lutadora, dona Ela Nelson. faz, ela tem um amor muito grande, né? Por Uhum. todos os marquesienses, por toda a população, né? E eu estava falando com meus pais, né? E eu acho que isso eles me passaram muito bem. É que a política, se você tem um projeto de poder, né, é algo que você pode até conquistar, né, fazer algo, né, e passar por 1, 2 mandatos ali, mas você não vai ter essa conexão com o povo, Não né? perpetua, né? Política é um propósito de ajudar a vida das pessoas, ajudar o município, né, a se fortalecer, e isso eles fizeram muito bem. Porque se a gente se dedica da forma como a gente fica se dedicando à vida política, com certeza a gente teria grandes, né, recursos financeiros, tudo, porque a história da minha família gosta de trabalhar muito, né? Uhum. Mas a política exige bastante, né? Que às vezes a gente abre mão até um pouco da família,
né, dos amigos, eles têm que entender, porque a gente sempre está trabalhando em um município, trabalhando de forma que esteja melhorando a vida do coletivo, né? Mas ela traz muitos frutos, Sim. e é muito bom, assim, andar pelo estado do Paraná e ver recursos, ver situações que foram melhorar a vida das pessoas através do teu trabalho, né? Você sabe Sim. que deixou um bom legado, né, para a população, vai ser sempre bem lembrado, É, positivamente. eu falo assim, que se a gente viver 100 anos, a vida passa tão rápido que é triste ver quem não observa isso, né? Que Uhum. aqui a gente veio aqui para deixar um legado. Sim. Qual é a imagem que eu quero deixar para quando eu for embora, né? E quando eu estiver aqui também, né? Uhum. Então, eu sempre procuro, todos os dias, eu acordo, a minha mãe me ensinou isso, ela fala assim, Espírito Santo, o que que nós vamos aprontar hoje? Aham. Porque sem ele, sem Deus, né, na vida da gente, a gente não consegue fazer as coisas, não consegue fazer bem. Então, todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E eu quero sempre deixar a marca boa para as pessoas, sempre buscando ajudá-las. Se eu não puder ajudá-las, eu não vou atrapalhar, mas eu vou procurar sempre ajudar. Uhum. Quando você foi para Curitiba, você logo entrou na Provopar, não? Não, não, eu fui aos 17 anos para Curitiba, fui morar na casa de amigos do meu pai e da minha mãe, e lá fui fazer cursinho, fui Uhum. estudar, trabalhei de telefonista na Telepar, trabalhei vendendo lingerie para ajudar também nos recursos, né? Para poder me manter lá em Curitiba e ajudar também, porque o valor da mensalidade, logo eu passei na faculdade de fisioterapia, cursei fisioterapia, mas porque eu achava que a minha área era médica. Eu tenho um dom para esse lado também, gosto de medicina, gosto de estar ajudando as pessoas. Talvez aí que a minha mãe também é um pouco Uhum. conectada, que eu não saí muito longe, né, de sempre estar ajudando. E ali eu trabalhei em pronto-socorro, ajudei bastante enquanto estive à frente da faculdade de fisioterapia. E isso é natural meu, é uma coisa que flui, mas não era o meu chamado. Meu chamado, de fato, era na política, né, é na política, meu chamado é na área do direito administrativo, inteligência emocional das empresas, sempre buscando, né, fazer essa liderança integral, fazendo com que as pessoas que estejam envolvidas estejam prosperando, evoluindo e crescendo. Uhum. E até que chegou, né, um convite, né, para eu trabalhar na prefeitura de Curitiba, no Instituto Pró Cidadania. Hoje nem existe mais, mas era uma ONG do município que ajudava a atender as famílias em vulnerabilidade do município. E por lá a gente fez um grande trabalho, fizemos grandes eventos que impactaram grandes empresas, fizemos as campanhas do agasalho, colocando empresários, o maior PIB de Curitiba e talvez do Paraná, dentro de um ônibus para ir percorrer um ônibus coletivo percorrer a cidade para ver, de fato, as comunidades em vulnerabilidade social. E para ver aonde que a doação deles estava chegando. E aquilo impactou de tal maneira aqueles empresários que todos os anos, quando começava a se cogitar a possibilidade de campanha do agasalho, já estavam os cheques lá para que essa ONG comprasse os cobertores e encaminhasse para as pessoas. Então, a gente percebe que quando as pessoas são envolvidas, são envolvidas na ação social e elas estão ali e sabem de fato que a doação que ela está doando está chegando na mão de quem precisa, ele Uhum. está ali comparecendo todo o tempo, né? E aí, ali no Instituto Pró Cidadania, eu fui chamada para alguns desafios. Fazer o primeiro rally da inclusão, um rally com jipeiros, colocando pessoas com deficiência. Nem se falava muito ainda, hoje é uma pauta muito falada, né? Sim. Tô bastante pessoas sempre defendendo e cada vez mais acho que esse é o intuito mesmo. Mas naquela época se falava muito pouco em inclusão social, né? E a gente via, né, que às vezes algumas pessoas tinham medo de expor a pessoa com deficiência, a família tinha medo de expor, até porque não sabia como que a sociedade ia receber. Outras vezes para não colocá-la em constrangimento, porque não tem acessibilidade.
Às vezes, para entrar num restaurante, precisa de 4, 5 pessoas para pegar uma cadeira de rodas né, e colocar lá dentro do restaurante. Então, isso acaba colocando. Você tem que se colocar no lugar da pessoa com deficiência, Exatamente. né? Com certeza. E eu acho que o que mais impactou nessa área foi quando nós fizemos o primeiro jantar às escuras de Curitiba. Você falou, mas o que é isso? Nós pegamos todos os grandes empresários de Curitiba, região metropolitana, né, São José, diretores da Renault, diretores da Nissan, Kraft, que hoje é Mondelez. Olha, todas as grandes empresas, Electrolux, estavam lá, estavam todos os diretores, algumas pessoas familiares desses diretores. E quando eles chegavam nesse jantar, eles já tinham os olhos vendados. Uhum. E mal sabiam eles que eles seriam conduzidos a partir do momento que os olhos deles estavam vendados por uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldade visual. Então ele passava por um corredor de sensações, que com os olhos vendados tinha pedrinha, tinha barulho de água, tinha areia, tinha som de mata, tinha som de bicho, de repente tinha som de um passarinho, de repente uma onça. Então a pessoa entrava em pânico. Tinha pessoas que riam, pessoas que choravam. É incrível quando a gente tira um dos nossos sentidos para ver como a gente reage. E as reações são diversas, né? E elas passavam por esse corredor e depois elas chegavam, né, numa mesa, ficavam lá, recebiam o primeiro prato, alguém avisava elas que, depois delas sentadas, elas sabiam que podiam apreciar, elas não tinham ideia do que elas estavam comendo, e só então eram convidadas a tirar a venda. Para elas, a realidade, aquela experiência terminava por ali, mas na mesa ainda tinha uma pessoa que aquela realidade continuava. Uhum. Então, a gente via assim, pessoas chorando, pessoas muito emocionadas, que nunca tinham se colocado no lugar de uma pessoa com deficiência visual. E aqui, esses projetos foram tendo tanto destaque que foram, né, as pessoas foram falando, nossa, o que é essa Chamando atenção. Carlise aí, né, que está fazendo esses trabalhos lá no Instituto Pró Cidadania? Aí, junto com uma amiga que tem, até hoje, faz poucos dias encontrei ela novamente, né, já faz mais de 20 anos que ela está em busca de uma medula óssea, mas Deus é tão maravilhoso que mantém ela firme ali. E ela falou assim um dia para nós, falou assim, olha, eu só tenho a esperança de encontrar um doador de uma medula. E é 1 em 1 milhão para eu conseguir. Não tem Nossa. ninguém da minha família. Aí, junto com o Vanderlei Silva, aquele corredor, Uhum. a gente resolveu fazer a primeira corrida de medula óssea. Corrida e caminhada da medula óssea. Mas o que é isso? Geralmente você paga um valor para participar, né, de uma corrida, para ganhar um kit, uma camiseta e tal. Você pagava doando uma amostra do teu sangue para ver se você era compatível com qualquer pessoa, né? Uhum. Então, naquela corrida no banco de medula do Paraná, Hospital de Clínicas do Paraná, nós coletamos mais de 1.500 amostras. Então, naquele momento, né, não teve ninguém compatível com aquelas pessoas, mas tá lá no banco, né, e foi aumentando o banco e aquilo foi chamando a atenção, depois fomos fazendo tipos de corrida, até que eu fui convidada para assumir quando a Fernanda Richa foi para o governo do estado, ela precisava de alguém na área social para assumir o Provopar, que é uma ONG privada, não faz parte do estado, é uma ONG onde você se doa 100% voluntariamente, não recebe nada, nem a presidente, nem o vice, nem os conselheiros. Então, foi um trabalho voluntário meu. Naquele período, eu estava casado, meu marido estava com câncer. A gente tinha um diagnóstico que o câncer dele era, no máximo, a expectativa de 3 meses. E a gente foi tendo tantas vitórias naquele período que ele falava assim, nós temos que retribuir de alguma forma. E foi onde que eu pude trabalhar como voluntária, né? E o meu marido entendeu que era uma forma da gente devolver, né, para o universo, para Deus, aquelas graças que ele estava dando para a nossa família. 5 anos depois, ele lutou bravamente, não conseguiu, né, vencer o câncer, mas deixou uma série de pesquisas aí, de estudos, através do câncer dele, que já veio salvar muitas pessoas, inclusive pessoas importantes aqui do estado do Paraná,
com as pesquisas realizadas dele. E depois a vida quis, né, que eu casasse novamente, estou casado com um militar, e também um super parceiro, uma pessoa que me incentiva todos os dias, então eu tenho um histórico, né, na vida de homens que estão impulsionando sempre as mulheres, sempre incentivando a ter esse protagonismo, a brilhar, a trabalhar, e sem o apoio da família a gente não consegue, né? Com certeza. Foi assim que eu cheguei no Provopar. Legal. E depois do Provopar, você já começou com esse teu projeto de protagonismo feminino? Olha, eu acho que assim, Vem dali, vem de antes já? já vem antes, eu acho que a gente já vinha trabalhando, porque quando a gente andava todo o estado do Paraná com o Provopar, e eu como fui a primeira presidente do Provopar a andar os 399 municípios, e passar pelos 399 municípios com ações. Nós tivemos o projeto Eco Cidadão, que Capitão inclusive recebeu, caminhões, materiais, DPIs, prensas para ajudar os recicladores de lixo. Porque a gente entende também que além de, né, estar trazendo renda para essas pessoas, qualificando ela, o que pode ser separado como lixo que não é lixo, né? Uhum. Ainda você está ajudando o meio ambiente. Então, só com esse projeto foram milhões e milhões de toneladas de lixos retirados dos aterros. E renda. Nós tivemos municípios onde a pessoa ganhava R$ 70 com aquele carrinho andando nas ruas, com o nosso projeto de qualificação e ensinando eles a vender como associação, eles passaram a ganhar no mês seguinte R$ 1.500. Nossa. Então, de 70 para R$ 1.500. E esse é uma das formas que a gente trabalha muito com a mulher, esse protagonismo. Mas o que é o protagonismo? É diferente do empoderamento. Uhum. Empoderamento, você dá poder para uma pessoa. O protagonismo não. O protagonismo, ela vai se capacitando e ela vai brilhando naturalmente. Sim. Ela vai colocando, né, tudo que ela sabe em prática, ela vai se posicionando no mercado de trabalho, na vida, na família, e vai naturalmente atuando, né, de uma maneira brilhante. Então a gente trabalha muito com esse fortalecimento da mulher, porque nós entendemos também que a partir do momento que a mulher ela passa a ter uma renda, além dela contribuir e melhorar a vida financeira da família, trazendo uma emancipação, né, da vulnerabilidade social dela, também tem mulheres que são vítimas de violência, Uhum. sofrem com a violência doméstica, e elas precisam, às vezes, suportar aquela violência porque ela não tem uma renda. E nós temos muito, não, talvez você falar, não, Calise, ainda hoje existe muitas mulheres que nunca trabalharam, que a vida inteira, quando eu falo nunca trabalharam assim, profissionalmente fora de casa, né? Porque dentro de casa ela trabalha muito mais, né? Nós entendemos que a mulher, ela tem várias jornadas, né? E acho que o maior desafio dela é dentro de um lar que saem os grandes médicos, cientistas, saem os grandes engenheiros. Então, a mãe, a mulher, ela tem esse papel acolhedor, esse papel, Dia e né, noite, né? dia e noite, né? E às vezes ela tá ali cuidando dos filhos, né, se sujeitando ao alcoolismo do marido, do companheiro, apanhando, porque por Traição. traição, porque ela tem que ficar ali calada, porque não tem para onde ir, porque os bens estão todos no nome do marido, às vezes. A mulher, ela tá numa situação que ela se sujeita porque ela não tem onde colocar os filhos. Ela sabe que, de repente, se separando, a família não vai ter a mesma força para o filho continuar estudando. Então, ela acaba se sujeitando. E nós entendemos que, através de muitas pesquisas, através de dados que a gente, né, tem, que a mulher, ela tendo esse protagonismo, ela tendo essa liberdade financeira, ela consegue colocar um basta na situação de violência. Mas não é só pela violência, nós também temos que olhar o lado positivo, é trazer a emancipação dessas famílias, Sim. é trazer mais liberdade para que essa família, ao invés de ganhar uma roupa, ela possa escolher uma roupa. É isso. E como que você tomou a decisão Ah, de... verdade, você me fez a pergunta aí
Eu acho assim, então eu já venho trabalhando essa parte aí, né, com já há muitos anos, esse protagonismo das mulheres em todos os meus trabalhos. E daí eu peguei, chegou um momento que eu não queria a política, Uhum. justamente porque assim, eu venho de uma cidade que tinha meu pai, a minha mãe, todo mundo. O caminho da política não é fácil, Não. não, político é tudo igual. Não é tudo igual, né? Nós temos que falar de políticos com projeto de poder e políticos com propósito. E infelizmente muita gente não sabe distinguir e acaba virando inimigo. É um negócio bem. Eu acho que assim, eles vão para o campo pessoal e não o campo de batalhas de ideias. Eu posso discordar de você numa ideia, de uma Uhum. realização de um projeto para capitão. Mas isso não pode fazer com que eu te diminua como pessoa, Exato. que você não tenha teu mérito, né? E que as pessoas mudam. Eu mudo todos os dias. Se a gente não mudar, tem alguma coisa errada, a gente não está evoluindo. Se a Carlise de hoje pensar como a Carlise de 10 anos atrás, ou de uma semana, 2 semanas atrás, tem alguma coisa errada, ela não cresceu nada. Uhum. Então a gente tem que parar de discutir política no campo de pessoal. Nós temos que discutir política no campo de ideias mesmo, no campo de projetos, no campo do que é melhor para as pessoas. Então, por isso que a gente fala, né? A dona Michele Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, eles batem muito nisso. Deus não une pessoas, une propósitos. São os propósitos que fazem com que, né, uma nação prospere. E a gente viu que tem sim, tem chance, Tem. tem saída, tem meios, eles provaram, fechando as portas da corrupção, quanta coisa dá para se fazer. Então, o que a gente precisa? Nós, eleitores, tomarmos mais consciência e votarmos em pessoas com projetos de propósito e não projetos pessoais de poder. Porque daí sim a gente vai conseguir pessoas que lutam, né, de fato, pela população. E esse meu chamado para a política, ele demorou um pouco. E eu relutei um pouco em aceitar. Porque falou, não é isso. Lá atrás, quando eu já tomava, né, essa proporção desses projetos, tanto no Instituto para a Cidadania, nos primeiros anos de Provopar, todo mundo me chamava, falava, você tem que ser candidata, você tem que ser candidata. E eu falava, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho meus amigos lá, tá tudo certo, eu vou ajudá-los, né? E não sentia, né? Até que o momento, quando me chamaram, eu falei assim, então, o primeiro passo é sair do Provopar. Porque eu sei o quanto essa instituição já foi usada politicamente Uhum. e eu não concordo com isso, então eu tenho que sair. Então, eu me afastei do Provopar e 1 ano e meio depois eu me candidatei a deputada estadual pela primeira vez na vida. Uhum. Foi um projeto bem audacioso, mas eu acho assim que para uma mulher com coragem como eu tenho, eu acho que foi até que tranquilo. É lógico, né? O resultado que todo candidato quer é se eleger. Mas eu falei, eu não perdi, eu ganhei. Eu ganhei uma experiência que faculdade nenhuma trouxe na minha vida. Eu ganhei amigos, eu ganhei uma bagagem fora do comum, porque assim, eu vi o quanto a gente tem, andando pelo estado do Paraná, o quanto dá para levar esse conhecimento, essa minha experiência para todos os municípios. Sim. E eu não deixei de lutar, porque eu sei onde buscar os recursos. E daí veio a parceria com o deputado Fernando Lúcio Jacobo, que me acolheu dentro do PL, que me deu incentivo já de cara. Ele falou assim, você quer ser a presidente do PL Mulher? Eu falei, eu quero. Eu nem sabia o que eu estava assumindo, mas acho que foi Deus, assim, foi muito rápido. Ele me ofereceu muito rápido e eu aceitei muito rápido, assim, Isso pós-eleição. antes da eleição. Aí eu falei, tá, mas é agora. Eu aceitei e ele falou assim, ó, veja o que você consegue, principalmente nas principais cidades. Instituir o PL Mulher, incentivar. E você vai me ajudar nessas eleições, porque estava há 6, 7 meses, 4 meses das eleições de 2022. Ele falou assim: olha, eu quero que você me ajude a cuidar das candidatas. Em 2022, ele já falou assim: o PL não admite laranja. Não admite esse negócio de cota, veio aí só para preencher. Falou, ó, pode me avisar que eu derrubo a chapa, não precisa nem os outros derrubarem. E ele é muito firme nisso. Eu falei, então tá bom. Lá ia eu correndo atrás das candidatas e, lógico, né, fazendo a minha campanha, mas também cuidando de todas as nossas candidatas. E eu lembro
de uma candidata, ela não gostava de rede social. E uma das maneiras que o tribunal, ele dá uma cuidada, né, nos candidatos, é você tá publicando, se tem rede social, você tá fazendo campanha. E hoje é incomum um candidato se lançar e não colocar, né, Sim. o nome lá, um santinho na rede social, né. E eu atrás dessa mulher andando em tudo que é lugar, e ela era de Maringá, e esse dia até a gente se encontrou e ela falou assim: "Eu me rendi às redes sociais agora, Carla, você não vai mais ter que correr atrás de mim". Sabe aonde que eu encontrei ela? Eu fui em Maringá atrás dela e ela sabe onde que ela estava quando eu consegui falar com ela? Em Capitão Leônidas das Marques, na rodoviária, pedindo voto. Eu falei: "Não acredito que você está na minha cidade, pedindo voto, enquanto eu tô aqui em Maringá atrás de você, né". Daí ela deu risada, sabe, eu falei assim: "Ó, você tinha que ficar pedindo voto em Maringá e não em Capitão, hein, não sei o quê". E ela teve acho que quase 50 votos aqui, da família, né, aqui em Capitão. Então, eu falo assim: "Olha como que vai agindo", né. E naquele momento foi esse meu trabalho, né, de instituir alguns PLs mulheres e também de cuidar, né, mas eu falava assim: "Deputado, como que eu vou", "Calma que nós vamos te ajudar. O PL vai te auxiliar em tudo". Eu falei: "Tá bom, né". Aí vem a dona Michele, recebe o mesmo convite do presidente Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, para que ela assumisse o PL Mulher Nacional. E quando ela assumiu, deu uma força muito grande para nós, presidentes estaduais, e foi aí, acho que a gente entendeu de fato a missão. O PL deixou muito claro a qual os princípios e os valores do PL, nosso decálogo, né, que primeiro nós somos favoráveis à vida incondicionalmente, nós somos completamente contra o aborto, nós somos mulheres femininas que incentivamos o empreendedorismo, incentivamos outras mulheres, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra a doutrinação de crianças, nós somos contra a legalização das drogas, nós somos favoráveis ao livre comércio e nós somos favoráveis ao armamento. Nós sabemos e temos dados suficientes que quanto mais armada uma população, menor é o índice de violência. Está Sim. aí a Suíça, que é o país mais armado do mundo. O índice de homicídio é 0,5 por 100 mil habitantes. A Venezuela é o país menos armado do mundo, é 44,6% para cada 100 mil habitantes o índice de homicídio. Então está totalmente ao contrário. Nós temos países aqui ao lado, Paraguai, Uruguai, onde o armamento é tranquilo. Você pode comprar uma arma, ter dentro de casa para defender a sua vida, a sua propriedade, sua família, e o índice de violência é menor. Então, assim, a gente começou a observar que essa ideologia da esquerda, ela vem justamente para quê? Para tirar a autoridade da família, que é a instituição máter, a instituição mais importante que nós entendemos. É você como pai que você tem que dizer, como mãe você tem que dizer o que teu filho tem que fazer. Você como pai, como mãe, você tem que saber o que o seu filho está aprendendo dentro das escolas. E não o Estado falar assim, a partir de hoje teu filho pode entrar tanto no banheiro de menino quanto de menina. Teu filho pode andar com até 40 gramas de maconha que não vai incorrer em crime. Que isso, gente? Aonde que a gente vai deixar? A partir do momento que o Estado passa a decidir, ele decide quando teu filho toma vacina, que tipo de vacina, se ele participa de teste, se ele não participa de teste. Nós estamos vendo com o tempo que nós, graças a uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, que não é à toa que esse homem tem o nome de Messias, e quem trabalha de perto, como eu trabalho de perto com o presidente, eu falo assim, é pesado trabalhar com ele é uma pessoa muito firme, muito reto, né? E objetivo nas coisas que ele quer, mas a gente fala assim, tem que ter muita coragem para falar tudo que ele fala. Uhum. Tem que amar muito esse país, amar muito as pessoas. Ele tem um propósito tão grande, mas tão grande, que muitas pessoas não compreenderam. E quando você compreende tudo o que ele está falando, e com o tempo está mostrando cada coisa que ele falava lá atrás, que ele tem razão. Quando ele fala do armamento, ele tem razão. Tá aí os dados. Sim. Quando ele fala
de vacinação, que ele foi mal Que ele compreendido. falava muito Ele tempo falava já. muito. Tá aí agora a Anvisa, de vez em quando solta uma nota, mas infelizmente a gente é dominado ainda Uhum. por um meio de comunicação que nem sempre entrega o conteúdo que a gente precisa saber. Entrega o que ela é paga para mostrar. Então, assim, a gente tem que cuidar, né? O que é um espaço democrático? Um espaço democrático é falar o bom e o ruim. Mas nem sempre a imprensa trabalha dessa maneira. E quando a gente tem a manipulação da informação, a gente passa a não decidir mais a nossa vida e a gente não passa a não ter mais ideia do que está acontecendo. Por isso que é muito importante os podcasts, os conteúdos, os canais que estão trazendo de fato informação. A informação real. O que está atrás desse lado oculto, né? Quando a gente está combatendo, né? Quando a gente fala ideologia, isso aí está sendo empregado desde 1970 dentro das escolas, dentro da igreja. Sim. E agora a igreja, teve um tempo que a igreja falava assim, não, nós não podemos discutir política. Política tem ficado lá de fora, mas direcionava. Uhum. Algumas igrejas direcionavam. Hoje, quando tiraram o crucifixo de dentro das salas de aula e não pode mais fazer uma oração, a igreja, opa, peraí. Quando agora estão falando, não, vamos fazer a cistolia fetal. Dar uma injeção de potássio, não importa o período, num bebê, que é um ato totalmente doloroso numa criança, sabe? É um bebê e nós entendemos que é a vida desde o momento da concepção. Então, você autorizar, um tribunal autorizar a cistolia fetal é um ato de crueldade. E tortura e crueldade na nossa Constituição é vedado. Então, nós estamos vendo um ativismo judicial sem tamanho no Brasil. As pessoas falam assim, mas isso não me afeta ainda. Uhum. Ou você Não te ainda não... afetou ainda. Ou você não percebeu. Porque basta você pegar a tua rede social e querer escrever algumas palavras ali, Uhum. que você já é cortado. Aqui, se eu falar algumas palavras, o teu conteúdo já não Sim. chega para as pessoas. Porque a inteligência artificial hoje está sendo aplicada para o ativismo judicial e eles cortam o que você entrega, eles entregam o conteúdo que eles querem, não o que a gente quer. A não ser que a gente tenha um braço orgânico, né, de entregar para 100 mil pessoas ali, como a gente está fazendo. O presidente Bolsonaro fica mandando, às vezes, as mensagens para os grupos em todos os estados para que a gente espalhe, para que a gente possa fazer com que a verdadeira notícia chegue até as pessoas. E graças, né, à mídia social, hoje, né, todo mundo tem um canal de comunicação. Sim. Só que também tem outro lado, nós também temos que cuidar, né, a responsabilidade do que a gente está passando. Então, eu sempre falo, verifique se essa informação é verdadeira ou falsa. Questione. É isso que a gente tem que fazer, porque, assim, o volume de matérias e conteúdos que estão sendo entregues é assustador. E as inteligências artificiais vão vendo o que você está olhando mais tempo, o que você não está olhando. Então, tudo isso a gente tem que passar a observar para ver até onde a gente está sendo manipulado ou não. Tem alguma pergunta? E questão dos teus projetos futuros, você ainda visa ser uma pré-candidata a deputada nas próximas? Você tem algum projeto que possa passar para nós? É lógico, né, que a partir do momento que eu estou sendo preparada, né, constantemente Você é pré-candidata a vereador? Estou pré-candidata a vereadora em Curitiba. Ah, é? Mas assim, a partir do momento que o partido, né, te oferece todo esse apoio, né, meu nome está disponível 100% ali para o partido, quando ele precisar de mim, né. E tudo indica aí para o ano que vem, nós temos aí a possibilidade, né, eu estou como suplente, estou como primeira suplente do PL hoje, e tudo indica que nós temos alguns deputados eleitos, né, que estão saindo aí para campanha de candidatos, né, de prefeitos, né. Então, mas de qualquer maneira, eu me coloquei à disposição do partido, né, pelo PL de Curitiba, a candidata a vereadora, né. E lógico, né, eu acho que o futuro a Deus pertence, aonde eu estiver, eu sempre estarei lutando, né, não só por Curitiba, mas por todo o estado do Paraná.
Hoje mesmo estou aqui em Capitão Leão das Marques trazendo boas notícias. Às vezes eu falo assim, eu não preciso estar eleita, eu tenho que estar bem acompanhada, né? E junto com o deputado Jacobo, a gente já está trazendo grandes recursos. Eu vou falar aqui porque daqui a um pouco todo mundo vai saber, né? Sim. Mas a gente já conseguiu recurso para a construção da sede do novo CTG. Que legal. Muito bacana, Muito né? bom. Então, Capitão acho que merece. Merece. O deputado Jacobo falou que é uma forma de, tanto ele quanto eu, honrarmos, né, cada marquesiense que confiou o voto em nós. Então, isso é um Inclusive, a recurso. gente já convidou o Vander Klin, que é o presidente ali do CTG, e ele já confirmou que vem também. Então, ele acho que ainda não sabe, né, É? do recurso, mas hoje provavelmente ele já Que vai ficar legal. sabendo. Caramba. Então, são formas que eu sempre falo, eu já trouxe tantos recursos para Capitão, no tempo do saneamento básico, as primeiras assinaturas, né, da rede de esgoto, foi eu que busquei junto à Sanepar, junto com o presidente Munir na época, recursos, né, para a saúde, como micro-ônibus, carros, né, para atender a saúde. Eu sempre estou viabilizando, né? Sempre estou buscando aonde que está esses recursos para me informar, né? Todos os prefeitos, né, que estão. E o Maxwell não podia ser diferente, é uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa que quer o bem da cidade. Então, sempre estamos trabalhando aí em parceria, né, com os prefeitos. E essa foi uma das formas. Não estou eleita, né, oficialmente, né? Eu estou suplente eleita, mas já estou trabalhando por Capitão, e Capitão sempre esteve e sempre estará aí no meu radar para ajudar. E porque é aqui que meus pais moram, eu falo assim que o meu sonho é ver essa cidade sozinha, caminhando sozinha, né? Não precisando ter que pegar um carro e ir para Cascavel para Sim. pegar uma consulta, para enfrentar a estrada. É um descaso que a gente vê nessa nossa rodovia. Hoje mesmo, eu passando por aquele viaduto ali na entrada de Capitão, eu falo assim, quanto dinheiro público parado, é nosso tributo, é nosso dinheiro. Nós temos Perigoso. que, sabe, cobrar. Semana retrasada, mais uma carreta tombou ali. Então, até o meu pai Muito comentava, perigoso. falou, olha, teve num dia aí vários acidentes, famílias ceifadas aí, né, pais, né, infelizmente deixando suas Teve famílias um por dia que morreu o descaso, pai e a filha junto no mesmo acidente. descaso do governo, descaso. Então, assim, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que ter representantes que venham de fato, né, e eu falo assim, em todas as esferas, né, não é em Uhum. Capitão. Eu falo, o exército começa em Capitão, né? Agora 2024 a gente está fortalecendo o nosso time para 2026. Termina uma campanha, baixa o palanque, mas logo já começam as estratégias para a próxima campanha, né? E está na hora. Eu acho que a direita acordou no Brasil. Ela ainda não está Encorpado. encorpada. Eu acho que ela ainda está engatinhando ali, né? E é natural, né? Fazem 3 anos, 4 anos que a gente está. Opa, né, somos patriotas, colocamos uma bandeira do Brasil na porta de casa, mas eu vejo assim que ainda nós não estamos de forma organizada como a esquerda, que está desde Sem 1970 dúvida. dentro das escolas, né? Então é diferente a militância, é diferente, né, a organização. Às vezes a gente fala assim, é a direita brigando com a própria direita. Eles não Uhum. estão precisando ainda brigar, a esquerda brigar com a gente, porque tem horas assim que a gente olha e fala, não, peraí. Às vezes dá a entender assim que, mas aquele já votou na esquerda, aquele não é Bolsonaro. Fala, gente, é aquele que a gente tem que trazer. Aquela pessoa que não se identifica, tem pessoas que votaram na esquerda, mas são contra o aborto, são contra a legalização das drogas, são contra a ideologia de gênero, são contra tudo isso que está acontecendo. Não concordam, né, com a corrupção. Ainda se apega naquela fase que o Lula matou a fome de É o muita pai dos gente. pobres, né? Então, assim, Não vê o que tem por trás ainda, né? e quando a pessoa observa, daí de repente ela fala assim: opa, peraí. Né? Eu já ganhei votos de pessoas, né? E trouxe pessoas para a direita, justamente falando assim: então tá bom, vamos tirar Lula e vamos tirar Bolsonaro, Uhum. né? Já que você não gosta de um e gosta de outro, ou não gosta mais ou menos, tal. Vamos lá, você gosta disso? Não. Então, você tá para a direita. Né? Você gosta, você
que você acha do aborto? Ah, eu acho horrível. Então, você concorda com a direita. Ela não concordava com nenhum item da esquerda. A Mas única coisa gostava do Lula. mais gostava do Lula porque ele ajuda os pobres. Uhum. Daí eu falei assim, tá, mas e quem mais ajudou? Ah, o Bolsonaro não gosta de mulher. É misógino. Daí eu falei assim, será? Vamos ver quantas leis o Bolsonaro fez para ajudar as mulheres e quantas leis o Lula fez. Aí a pessoa já fica assim, ela não sabe. E o Bolsonaro foi o governo que mais Protocolou? não, perdão, sancionou leis, Sancionou. né, para ajudar as mulheres, ajudar as mães atípicas. Então, foram tantas e tantas leis ali, né, que a dona Michele Bolsonaro encampou junto com a Amália, né, as mulheres ali que têm problema monoculares, as pessoas monoculares, as mães atípicas, né, que lutavam, né, na justiça ali, sofrendo para ter um tratamento de um filho, às vezes uma injeçãozinha que tem que tomar a cada 28 dias, como é o caso da AME, aquelas crianças que têm problema, né, atrofia medular espinhal, R$ 470 mil cada injeçãozinha que tinha que tomar a cada 28 dias. Então, fazer aquelas campanhas. Acho que todo mundo já participou de alguma campanha para a criança ir para tal lugar, para ir para Tailândia, para ir para os Estados Unidos tomar uma injeção. Ah, mas a Anvisa falou que não é comprovado ainda. Mas quem é mãe não vai deixar seu filho e vai lutar até o fim. Ela vai buscar o recurso que tiver. Então, o governo não podia pagar esses tratamentos caros, alto custo, né, medicina de alto custo, porque não tinha lei. A dona Michele foi lá, buscou e o presidente sancionou na hora. Teve uma também do Marcos Mion, né? Dos autistas. Então, tantas coisas, né? Tantas leis que o presidente Bolsonaro ajudou e ainda fica, por quê? Porque tem uma narrativa de uma emissora de TV que colocou e ficou. Então a gente tem que cuidar, é isso que eu falo, a gente tem que cuidar com a informação que chega dentro da nossa casa, questionar. Teve um exemplo do armamento, né? Porque a gente vê a campanha para desarmamento. Então vamos tirar, deixa o bandido entrar na tua casa, Uhum. porque ele sabe que não tem obstáculo nenhum, né? Deixa ele entrar dentro da tua casa, mexer com a tua família, mexer com a tua filha, com a tua esposa, e tá tudo certo. Ou até com a sua própria vida, né? E daí falava assim, né? O policial mata bandido. Era a nota da manchete, né? Aí, em vez de falar assim, o policial salva refém, Uhum. policial mata bandido. Você vê como que a narrativa lá é distorcida, né? Então a gente percebe, né, que a partir do momento que você começa a observar, né, uma narrativa de esquerda, uma narrativa de direita, a gente vê que é um simples olhar. É. Porque assim, você coloca o policial como bandido, você inverte o papel, Assassino, né? assassino, ele mata, assassina o bandido, mata o bandido, né? Mas ele não salva, ele não é mais um mocinho. Então, essa inversão de valores que a gente tem que cuidar, que está acontecendo todos os dias e a gente tem que estar vencendo. Eu sempre falo por onde eu passo, né? O PL montou de forma online a Academia Brasileira de Política Conservadora. Você entra lá, você faz a tua inscrição, você assiste inúmeras aulas de conservadorismo, né? Nossos princípios, nossos valores, nosso decálogo está lá. Palestras e palestras, assim, todos os dias estão sendo colocadas mais palestras com Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, com a nossa saudosa Amália, com a Michele Bolsonaro, com o general Braga Neto, outros professores renomados ali, de forma 100% gratuita. 100% gratuita. E você pode estar ali estudando, você entendendo mais cada narrativa que a esquerda está falando, o que é esse comunismo desenfreado que eles tentam colocar, né, aí no nosso país. Está aí a Venezuela, né? O próprio Estados Unidos reconhecendo os relatórios apontando que houve sim uma fraude, né, do Maduro na Venezuela, mas agora. E nós temos um partido aqui no Brasil que já declarou que foi uma eleição democrática Válido. e válida. Mas o mundo está dizendo que não.
Agora estão colocando a culpa no Elon Musk que ele manipulou uma informação, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito para que o Brasil também, né, volte e não continue nesse rumo, porque nós também estamos num rumo assim. As pessoas podem ainda não ter percebido, mas nós estamos num rumo bem triste. Tá aí É um a cenário variação do perigoso, né? câmbio, né, o petróleo, o valor do barril do petróleo. E tudo isso importa para nós, porque tudo isso muda significativamente o preço das coisas dentro da nossa casa, a nossa energia, a nossa roupa, a nossa comida. Se a gente não cuidar tudo isso da nossa economia, né? Olha aí a Itaipu, General Silver Luna, enquanto esteve à frente, quanta coisa foi feita. Hoje não tem mais o projeto, não tem mais as regras que tinham, né? Para atender os municípios lindeiros, vamos fortalecer o oeste do Paraná, tem que ter projeto, tem que apresentar. Hoje qualquer coisa recebe recurso. Lei Rouanet, a farra da Lei Rouanet. Então, ninguém é contra o incentivo à cultura. Somos totalmente favoráveis, mas vamos dar a mesma condição para a cultura aqui de Capitão e para a cultura da Bahia, lá dos artistas famosos. Então é fácil, né? Depois de você pegar um artista famoso e fazer um L e falar por quê. Mas se você olhar, tem milhões e milhões de dinheiro público ali para aquele artista fazer um L. É um projeto de poder, não, não é um propósito para ajudar as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a facilidade que você tem de acesso com a Michelle. Eu percebo assim que eh, você tem bastante apoio, bastante amparo dela, assim, nos projetos, até nas redes sociais eu vejo que vocês estão sempre de mão dada junto. Eu queria que você comentasse a respeito disso, desse teu fácil acesso com ela, assim, porque pelo que eu percebi, o Bolsonaro, ele é um pouco mais parrudo, assim, mas ela é mais. Eu acho que são perfis, né, de cada pessoa. Como eu falei, o presidente Bolsonaro, ele é um perfil reto, um perfil objetivo, não que a dona Michele não seja, né? Mas acho que até pela particularidade feminina da dona Michele. Dona Michele, ela não fala que nós somos mulheres femininas, ela é uma mulher feminina, é uma mulher é, é, amorosa. Tá aí já o primeiro, eu acho que a dona Michele já começou a quebrar, né, e arrancar os corações de todo mundo, fala assim, entrando assim de uma maneira muito forte no coração de toda a população brasileira, quando ela, no discurso de posse do presidente Bolsonaro, ela falou em línguas, né, Uhum. em libras, né, em línguas não, desculpa, em libras, com a comunidade surda. Olha quantas pessoas surdas neste momento estão buscando um hospital, buscando uma farmácia para comprar um medicamento, buscando ajuda em alguma área e não está tendo o direito da comunicação. Nós temos casos de pessoas surdas que sofreram, né, o uso de medicamento errado, eram diabéticas, acharam que era uma crise de hipoglicemia, deram glicose e morreram. Por quê? Porque ele não conseguia se comunicar. Então ali eu acho que ela já quebrou, né, essa barreira e já foi entrando no coração de todos os brasileiros. Depois ela veio com Pátria Voluntária. E quando a gente escuta a história da dona Michele, e a minha é muito parecida, a Uhum. forma de voluntariado, né, que um dos decálogos do PL é trabalhar o voluntariado, nós temos que aprender a estender a mão. E como diz a dona Michele, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E acho que os nossos propósitos foram, né, se comunicando, né? O ministro Osmar Terra, quando eu estive logo no início do governo Bolsonaro, ele me chamou para que eu falasse um pouco do Provopar, porque ele estava ajudando a dona Michele a montar a Pátria Voluntária. E ela, né, fez um trabalho maravilhoso, esteve à frente de aprovação de vários projetos que beneficiaram pessoas que eu estava ajudando também no Paraná, né, em busca de medicamento, em busca de algum reconhecimento. E então, assim, acho que foi a vida, né, fazendo com que naturalmente a gente se encontrasse. Lógico, eu tive o apoio do deputado Jacobo, que me fez o convite, que me chamava para Brasília, para as reuniões, e eu fui muito assim, eu lembro até hoje, a primeira reunião nacional,
dos presidentes do partido e as presidentes do PL Mulher. E eu falava assim, gente do céu, vou sentar ao lado do presidente Bolsonaro, da Michelle, né? E é natural, é trabalho, muito trabalho. E ali me bateu ainda mais assim desespero de aprender mais ainda, de estudar mais ainda, porque eles estão determinados a ajudar o povo brasileiro. É uma determinação, assim, é um foco, assim, é lindo de ver. E aí é contagiante, a gente sai das reuniões, assim, querendo fazer mesmo acontecer, querendo ajudar. E eu falo assim, que existe uma Calise antes e depois de Michele e Jair Messias Bolsonaro, né? Porque, assim, eles têm uma força tão grande, assim, sabe? Que a gente, às vezes, está até cansado, mas a gente quer fazer com que as coisas aconteçam. E a dona Michele tem um projeto chamado Mulher que Faz Acontecer. Então, é buscar mulheres que vivem no anonimato e que fazem a transformação na sua comunidade. E aqui no Paraná eu saí com a missão, com um monte de mulheres que se inscreveram, que sentiram esse chamado, falaram, eu acho que eu sou uma mulher que faz acontecer. Aí nós fomos, a dona Michele falou assim, Calise, no Paraná eu quero que você vá em busca de todas essas mulheres, visite uma por uma, em todos os municípios, todas as que se inscreveram, e vamos ouvir a história de cada uma delas. E em breve aí vai ser lançado, né, a nível nacional. Temos várias mulheres aqui do Paraná que se inscreveram. Eu não tinha ideia do quanto sofre a mãe de um superdotado. Para mim, eu achava lindo. Falei, nossa, é mãe de um superdotado. Um superdotado, ele sofre. Ele não consegue se conectar com o mundo que está aqui. Sempre está faltando algo. Ele está além. Ele não vive num nível que a gente vive intelectual. É muito acima, é muito além. E Aparentemente não tem nada, tem graça, né? Pra eles já. Assim, eles, o que a gente se encanta, às vezes, pra eles. eles são de poucos amigos, porque eles não conseguem se comunicar. E muitos superdotados acabam indo ao suicídio, pela depressão, por viver um mundo isolado. Então, assim, eu fui entender o drama de uma mãe de um superdotado e o que tem que fazer para ajudar um superdotado através de uma mulher que faz acontecer, que se inscreveu no projeto lá e foi contar a história para nós. Até se você lembra de alguma que é daqui da nossa região e puder indicar pra nós depois. Olha, tem várias mulheres que fazem acontecer. Lógico, a gente ainda está nessa Uhum. coleta, né, para poder Isso entregar pode o ser. conteúdo. Mas com certeza aqui em Capitão tem muitas mulheres que fazem acontecer, mulheres que transformam, que, como diz a dona Michele, né, uma mulher sábia, ela edifica seu lar. Ela pode edificar seu bairro, mas muitas mulheres sábias edificam a nação. E nós estamos em busca dessas mulheres que estão edificando a sua comunidade, sua família, para que juntas a gente possa fortalecer de uma maneira feminina, tá? Trabalhando lado a lado com homens de bem. Aqui não existe um confronto, uma revanche com o sexo masculino. Nós somos família. PL é família. PL é o fortalecimento da mulher. PL é gente feliz. PL é gente conservadora. PL é gente que defende a vida, defende a pátria. E Deus está acima de tudo. Então é isso que a gente sempre está nessa conexão. E eu agradeço muito ao universo, a Deus. Eu agradeço as pessoas que Deus colocou no caminho para que eu estivesse à frente hoje do PL, Mulher Paraná. Eu falo não sou, eu estou. Daqui um pouco é naturalmente, né, é natural do cargo e legítimo que tenha, né, a alternância. E no momento que o universo entender que chegou o meu momento de ir para uma nova missão, naturalmente ele deve estar já preparando alguém para que assuma a minha missão também no PL Mulher. Mas enquanto eu estiver à frente do PL Mulher, estarei trabalhando, ajudando no fortalecimento não só da mulher, mas da família. E a família como um todo. É o 60 mais, é o PL Pet, que as pessoas que defendem os animais, que defendem a natureza, né? Porque nós temos que os idosos, né? Nós temos o PL Jovem. E é muito lindo ver toda essa mistura, né? A energia dos jovens chegando, jovens determinados. Nós temos jovens aí, como o Nicolas Ferreira,
né, com um futuro promissor, uma coisa assim incrível, o nível de bagagem que eles estão trazendo, de conhecimento, ensinando a gente todos os dias, e tem a experiência dos 60 mais, né, que está ali sempre para dizer assim, ó, vamos com calma aqui, vamos acelerar ali, né, trazendo toda a sua experiência para que a gente possa, de fato, tornar o PL o maior partido do Brasil. E o PL, a gente fala assim, que ele está nesse caminho, trabalhando, mas assim, enquanto o PL manter essa, eu acho que talvez seja um dos primeiros partidos que está tão claro o estatuto e os princípios e valores, né? Porque todos os dias a gente bate ali quais são os princípios e valores, então hoje está fácil de os candidatos procurarem algo que se identifique. Antigamente as pessoas procuravam um partido para, eu quero ser candidato, vou cuidar, fazer a minha matemática, a legenda, né? E até foi muito engraçado porque eu também estava antes, né, em 2022, fazendo matemática lá, né, para saber quem que eu vou, né, qual partido que eu vou concorrer a partir do momento que eu decidi ser candidato. Mas acabou a minha matemática quando eu conheci Jair Messias Bolsonaro e falei, é esse o partido que eu quero e é esse o partido que eu vou seguir. E enquanto, né, estiver com esses princípios e valores que eu acredito, eu nunca trabalhei tão feliz num propósito como eu estou trabalhando agora. Voltando a falar um pouquinho sobre Venezuela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a discrepância, né, de Maduro e Milei. Eu queria que você comentasse assim o que cada um está representando para cada país, na tua opinião. Olha, eu vou falar o seguinte, o Milei, ele é uma figura encantadora e polêmica tanto quanto com o Bolsonaro, né? E aproxima muito, né? Eu lembro que a gente estava no CEPAC agora dias atrás em Balneário Camboriú e o Milei estava, né, como já presidente. Eu vi alguma coisa. Mas o Milei começou a participar do CEPAC, que é esse evento conservador, né, a nível mundial, antes de ser. Que foi um mega evento. Foi um mega evento. Antes de ser presidente, né? Então, diz que no CEPAC já falavam, né? O Eduardo Bolsonaro falava assim: nós vamos apresentar o futuro presidente da Argentina. Né? E eu acho assim, é uma coisa assim, muito, muito contraditória um do outro, né? Porque basta você ver como está a Argentina, né? O rumo que a Argentina está indo e o rumo que a Venezuela, né? Você não vê argentinos saindo, correndo da Argentina para vir para o Brasil, para outros. Que estava quase nesse ponto. Estava quase nesse ponto, né? Hoje você não vê. Você vê, inclusive, a população entendendo tudo que foi o peronismo lá, né? Então, esse populismo demais, quando a gente fala assim, essa conta uma hora chega. Para que você seja o pai dos pobres, saia distribuindo minha casa, minha vida à vontade, né? O governo sofrendo calotes, isso alguém tem que pagar essa conta, né? Mas o primeiro passo, eu acho que é onde o Milei se identifica muito com o presidente Bolsonaro, é fechar as portas da corrupção. Tá aí a Petrobras, quando o presidente Bolsonaro fechou as portas da corrupção, o que se tornou a Petrobras? Já estamos vendo novamente uma situação contraditória. E a Venezuela, a gente vê esse desespero, né, das pessoas querendo sair, né? Aqui no Brasil, hoje, qualquer canto você encontra um venezuelano. Qualquer município do Brasil, dos 5.700 municípios, você encontra um venezuelano. Dificilmente você está conversando com alguém que não tem um sotaque, ou cubano ou venezuelano. Nós temos a Zoe Martínez, que é uma cubana, que, né, saíram de Cuba lá, e a avó dela ficou em Cuba. E há muitos anos ela não vê. Por quê? Porque se ela voltar para Cuba, ela não tem como, né? Uhum. E foi uma jornalista da Jovem Pan, né? Hoje é pré-candidata em São Paulo, a vereadora. Uma mulher mega preparada, que sabe o que é um poder ditador. E a gente, a partir do momento que nós vemos uma Venezuela que não aceita o resultado de uma eleição, manipula, quantas mortes agora nessa eleição já, quantas pessoas presas, né? Só que a população chega uma hora que ela não aguenta, né? Eu e tá acho indo que para aparentemente tá estourando agora. Né? Mas o que a gente observa é arquiteto, médicos, pessoas que tiveram condições, saíram de lá hoje,
trabalhando em outras, se sujeitando a trabalhar em outras áreas, porque eu sempre falo, Eu vi um vídeo de um. Eu não sei se ele é. Eu acho que ele era engenheiro, se eu não me engano, lá. Estudante de engenheiro e acho que até chegou a se formar. Que ele deu um tapa na cara do pai dele. Quando o pai dele falou pra ele: acorda, você tá defendendo uma bandeira totalmente errada. Isso aí vai levar todos nós pro fundo do poço. E ele brigou com o pai dele e deu um tapa na cara do pai dele. Hoje ele mora aqui no Brasil, se eu não me engano, é em Brasília que ele tá morando. Ele trabalha de garçom num hotel e metade do que ele ganha ele manda pro pai dele. E toda vez que ele lembra do pai dele e fala do pai dele, ele chora. eu imagino, imagino. E é isso que acontece nesses governos de esquerda, governos ditatoriais, né? Eles tiram completamente o poder da família e é o Estado, oprimindo, né? Dizendo o que pode e o que não pode fazer. Eu estive em Cuba e eu acho que foi um dos países assim que eu voltei muito triste, muito pesada, porque eu até meio depressiva assim. Você vendo pessoas assim com a perna amputada, com a perna de pau mesmo, andando pelas ruas, e elas pedem assim: "Você trouxe um shampoo? Você trouxe um sabonete? Você trouxe um creme dental?" Não adianta você dar dinheiro para elas, elas não têm como Uhum. comprar. E assim, você vê a polícia batendo em idosos. Eu vi, ninguém me contou, isso em Cuba. Então não é é um país lindo, maravilhoso, as pessoas falam 5, 6 línguas, tudo. Mas é um povo assim que quando você fala assim: "O que que é o Che Guevara para vocês?" Eles já olham, né? Hugo Chávez e vai falando, né? Fidel Castro, nossa, eles ficam brancos assim, né? Eu fui no tempo do Fidel Castro, hein? E daí, assim, aí ele vai ficando aquele silêncio, aquele sorriso que eles estão, né, brincando, porque é um povo muito acolhedor, brincalhão, né? Mas você, infelizmente, é um país tão triste que você chega, você está andando com o seu marido na rua e chega uma mãe com uma menina de 12, 13 anos oferecendo a filha para o seu marido em troca de uma cesta básica, em troca de comida, em troca de leite. Isso aconteceu nas ruas de Havana, eu andando por lá. Então, é isso que a gente fala assim, até onde nós vamos aguentar esses governos? Aí você vê um governo de esquerda brasileiro mandando dinheiro para Cuba, enquanto nós não temos... Teve até um Não temos brick, né? Em troco de charuto. provavelmente, né? Teve. Esses, Sabia essas, dessa? Não sabia. essas, Tem um contrato que foi pego um empréstimo aqui no Brasil e a garantia deles era charuto cubano. porque talvez seja a matéria-prima deles, né? Mas é, eu com certeza, né? Esses contratos aí a gente nunca vai ficar sabendo realmente como que foram feitos, né? Mas o que se questiona é mandar dinheiro para construir um porto em Cuba, enquanto nós precisamos aqui. Quanto, né? Aqui no Paranaguá. Agora nós estamos tendo oportunidade de ver portos mais modernos, né? Mas quanto escoamento de safra a gente já se perdeu e, né? Por falta, né, de capacidade de dragagem, né, dos nossos portos, tudo, enquanto o governo investe em passadinas, em um monte de coisa. Então, tudo isso que a gente fica muito triste e a gente quer combater, né? Quando a gente fala que a gente precisa, nós precisamos nos unir, precisamos questionar mais as ações e começa no nosso município. Temos que ser mais críticos, sim. Nós temos que participar, porque quando a gente não gosta de política, a gente é governado por quem gosta de política. E nem sempre quem governa Quem gosta, gosta governa para governa todos. para todos, governa para o povo. Então a gente tem que participar. Política interessa a todos nós, interessa porque é o preço do nosso mercado, da nossa energia, da nossa roupa, do carro que a gente quer comprar, do estudo do nosso filho. Tudo é economia, tudo é política. Então a gente precisa saber cada vez mais, entender, para que a gente não seja massa de manobra de governos com projetos de poder. Carlise,
A gente vai encaminhando agora para o final. Eu queria que você fizesse uma consideração, quiser falar direto nessa câmera aqui. Olha, eu quero agradecer ao VelhoCast aí pela essa oportunidade de estar aqui conversando com os meus amigos de Capitão Lendas Marques, de colocar um pouquinho das minhas ideias, um pouquinho do meu trabalho, dizer que eu estou aprendendo todos os dias, eu busco ser uma pessoa que quero ajudar mais as pessoas, quero contribuir muito e tenho certeza ainda que Capitão vai ouvir falar bastante da Carlise, dessa Carlise que tem um amor gigantesco pela nossa pátria, pela vida e principalmente pelas pessoas e pela nossa velha querida Capitão Lendas Marques. E nós também te agradecemos bastante por disponibilizar o teu tempo, por vir aqui, por falar com nós abertamente todos os assuntos. Muito obrigado mesmo. E esperamos contar contigo outras vezes aqui. E quando tiver alguma indicação para nós também, dessas pessoas, de projetos que você acompanha, de pessoas da nossa região, por favor. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, Docena, Tiago, por estar aqui falando, né, com todos vocês e eu que devo agradecer a disponibilidade do tempo de vocês em trazer histórias, conteúdos para que ajudem mais pessoas, né, inspirar mais pessoas. Eu espero que a minha história contribua também com alguma mulher aí que de repente pensa em querer ou não entrar para a política, né? O caminho às vezes nem sempre é fácil, jogam pedras, mas essas pedras a gente pega e constrói um lindo caminho para que outras mulheres venham protagonizar na vida política, né? Seja no pleito eleitoral ou só participando, né, de uma forma administrativa dentro das prefeituras. Então eu que agradeço vocês e com certeza contem com o meu apoio, contem, né, com a minha experiência ali no que eu puder ajudá-los. Eu estarei sempre de braços abertos a todos os meus amigos e vocês moram no meu coração. Obrigada. Muito Muito obrigado mesmo. obrigado. Deus abençoe sempre. Amém. Vocês Deus também. abençoe todo mundo. Um abraço e até a próxima. Viva o Brasil!